Muito bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja. Obrigado por estar participando aí do nosso canal. Por que nosso canal? Porque é o canal da família Costa, é o canal onde nós iremos contar as nossas histórias, as coisas que nós temos na memória, para que todos saibam e outros saibam o que nós aprendemos e o que nós realizamos nessa vida. Meu canal vou falar, nós vamos trabalhar a educação, como que o negro tem conseguido se erguer num país onde o preconceito é enrustido, e onde o preconceito acontece, onde de forma velada você não consegue, você negro, não consegue isso ou aquilo e não percebe. Então a gente precisa de... Agora estou com 70 anos, são as memórias de um septuagenário. Eu fiz aqui uma colinha para eu poder ir lembrando as coisas que eu quero falar. Então é o seguinte, eu comecei a rever minhas anotações. Vocês não sabem, eu faço diário. Tenho diário aqui, ó. Todo ano eu compro uma agendinha, um caderno, eu ganho alguma coisa e aqui eu vou anotando no dia a dia as coisas que vão acontecendo na minha vida. Ó. Isso é um diário. Eles falam assim, isso é coisa de mulher, coisa de menina. Não. Eu tenho muitos diários, muitos. Eu tenho revisto alguns para me poder ter assunto, para me relembrar as coisas que eu vivi na minha mocidade, para me poder ter um assunto, uma experiência viva sobre a minha vida de negro nesse país. Eu vou citar muitas vezes o meu pai, que é o meu exemplo, é o meu herói, e ele retornou para o mundo espiritual no dia 27 de setembro de 1976. Eu já tinha 26 anos. E chorei muito, porque eu chorei muito aquele dia, assim, sabe? Eu tinha prometido para mim mesmo que eu iria aprender a sentar e conversar com meu pai. Mas eu não tive tempo. E não é uma tradição antiga sentar com o filho e contar suas histórias. Meu pai fez tanta coisa e a gente não sabe como que ele conseguiu fazer esse tanto de coisa, sabe? Então, eu sou dessa geração onde os pais não sentavam com os filhos para ensinar ou para contar caso, para contar historinha. Na maioria das vezes o pai só aproximava de você para te corrigir, para bater, para xingar. E é isso. O meu pai nasceu no dia 2 de dezembro de 2015. Como a nossa temática vai ser educação, eu fiz uma pesquisa nessa época para me poder entender como que meu pai foi educado. Eu vou usar um trabalho da Luísa Pinheiro Ferber. Ela é graduada em pedagogia, com habilitação em orientação educacional e mestrando na linha de história e historiografia da educação. O trabalho dela chama Escolas Isoladas, um mal necessário. E o tema dela, ela trabalhou isso entre 1910 e 1915. Então, antes do meu pai nascer. Ela é de Florianópolis, onde o racismo é bem acentuado. Para a gente ter uma noção do ensino, como que era o ensino quando meu pai nasceu. No Brasil não tinha prédio escolar, não tinha escolas. Escola Municipal Antônio Aleixo, Escola Municipal José de Oliveira, não tinha essas escolas.
e as aulas eram dadas em casas cedidas pelos fazendeiros, que pagavam a professora branca, e ali só estudavam os filhos deles, que eram preparados para estudar na Europa e voltarem médicos, dentistas, advogados, etc. Os negros eram lavradores, eram operários, e para fazer essas coisas não era preciso estudar. Então essas são as palavras no texto da nossa querida Luísa Pinheiro. Então, dando continuidade, para depois a gente abrir uma discussão, o Regulamento do Ensino Primário de Minas Gerais, 1927. Então, quer dizer, 1927, meu pai estava com 11 anos. 15, isso, 25, 27, 11 anos. O ensino primário ministrado pelo Estado de Minas Gerais será de duas categorias: o fundamental e o complementar. Então eles estavam regularizando as escolas que estavam começando a ser construídas no estado de Minas. E aí, no artigo 2º, ele fala que o ensino fundamental é obrigatório e laico, e divide-se em 2 graus, correspondendo o primeiro grau às escolas infantis e o segundo às escolas primárias, cujo curso será de 3 e 4 anos, respectivamente. É obrigatória a frequência das escolas de ensino primário para as crianças de ambos os sexos, dos 7 aos 11 anos de idade. Essa obrigação estende-se até os 16 anos em relação aos indivíduos que, até os 14, não estiverem habilitados nas matérias do curso primário. Então está aí uma regulação onde as escolas foram abertas para serem utilizadas por todos. Não significa que aí os negros já estão assim, a porta aberta, pode entrar criolada, que você é aqui a sua casa. Não, porque os negros moravam muito longe. Eles tinham que andar muito para chegar à escola. Eu andava 2 quilômetros para chegar à escola. E olha, em 1957, muitos anos depois do nascimento do meu pai, eu estudava no Barreiro, na escola municipal Professor Antônio Aleixo, ali na entrada do viaduto ali do Barreiro, e morava no Ferrugem, na antiga estação Ferrugem, que ainda está lá, a estação da rede ferroviária federal, onde o subúrbio passava, os trens passam lá. E de lá, da minha casa, que era a 3 quarteirões da estação Ferrugem, na Vila São Paulo. Hoje a coisa mais famosa que acontece na Vila São Paulo é o rio sobe e arranca o asfalto da Avenida Tereza Cristina, que eles fizeram a Avenida Tereza Cristina de um lado do outro do Rio Arrudas. No meu tempo não tinha. E passava numa pinguelinha de coqueiro, não tinha ponte de passar carro nem nada. A Vila São Paulo era meio isolada, assim, era uma pontinha do bairro das Indústrias, a parte de baixo do bairro das Indústrias. Debaixo da linha era a Vila São Paulo, em cima da linha era o bairro das Indústrias. E aí tinha a Vila São Paulo onde eu morava e a Vila São Paulo do Pé Vermelho, mais lá no fundo, perto da cidade industrial, perto da Avenida Amazonas. E eu andava 2 quilômetros todos os dias para ir para a escola. E já, como eu já disse, nós estávamos já em 1957. Então, a escola sempre foi muito longe do pobre e do negro. E a gente tinha que andar muito
para participar dessas escolas, sabe? Mas eu ia lá todo dia, mesmo olhando para trás, havia meu pai com uma vara na mão, ou então a correia na mão, porque a gente era obrigado a estudar. O pai da gente não queria que a gente fosse analfabeto igual ele. Se bem que é analfabeto do tipo do meu pai. Em outro momento eu vou mostrar para vocês a letra do meu pai, eu vou procurar aqui. Eu sei que tem coisas escritas por ele, algumas poucas coisas, mas eu vou mostrar como que ele tinha uma letra bonita. Mas depois a gente vai falar disso. Vamos falar por enquanto como que era o estudo naquela época. Então tinha, por exemplo, aqui eu vejo um relatório que era feito todo ano, onde uma espécie de secretário-geral do Estado falava sobre os acontecimentos do ano na pasta dele. Hoje a gente tem tá lembrando agora, na internet aqui tem uma coisa onde... Transparência, portal da transparência. Naquela época não tinha portal de transparência, que nós estamos em 1915. E aí ele mandava uma carta, com os escritos dos acontecidos na pasta dele. E esse aqui parece que esse já era assim meio esquerdista, Porque está falando aqui para o governador, que era o doutor Felipe Smith, e esse que escreveu era o doutor Fulvio. Ele fala assim: as nossas escolas isoladas, pesa-me dizê-lo, não produzem em geral nenhum resultado apreciável. O ensino só dará bons frutos quando ministrado por pessoal competente, que disponha do material pedagógico que é indispensável. Daí a necessidade de construir prédios para as escolas e muni-las de mobiliário adequado e de todos os aparelhos necessários à educação intelectual e física. Quanto às escolas isoladas, o secretário alega que o trabalho dos professores é prejudicado pela maneira que esta instituição é disposta. Os professores das escolas isoladas, em grande parte, limitam-se a ensinar a um número resumido de alunos as noções mais elementares e pelos métodos mais atrasados, sem estímulos e sem fiscalização. A maioria dos mestres escolas vão desempenhando as suas funções, tanto quanto baste, para justificar a percepção dos seus vencimentos. Ou seja, como eu já disse, os negros não estudavam porque negro era pobre, estávamos no período colonial, a ocupação urbana não era pequena, era só os fazendeiros ali, os donos das terras ao redor, que habitavam ali na rua grande, principal da rua. E o fazendeiro abria lá um cômodo na casa grande. Não, nem era na casa grande, em algum lugar. Eu não ia pôr o filho dele para estudar na casa grande. Ia, sei lá, em algum lugar. Assim, na casa grande era o lugar, onde ficavam os ricos, os donos. E ali ele pagava uma professora branca para educar os filhos deles. Os filhos deles aprenderem a ler, a escrever, a somar, dividir. Porque, imagina um filho de rico que não sabe somar, dividir, contar dinheiro. Precisava. E esses meninos iam ser mais tarde enviados para a Europa, Portugal, para a França, para estudar. Então eles precisavam de ter uma base cultural para fazer isso. E aí essa
escola que está falando aqui, que é a escola isolada, não era aberta aos negros, aos filhos de escravos. Não. Porque na visão deles, para capinar, plantar, colher, carrear boi, não precisava de escola. Quem ia precisar de escola era os filhos dele, que seriam os donos dos boi, para se contar quantos boi que eles tinham, para saber quantos escravos que eles tinham. Esses tinham que estudar. Os negros não. Então, você vê aqui que o doutor Fulvio já era meio, apesar do nome dele, Fulvio Adulce, mas ele já era meio direitista, né? Ele já estava falando para o governador, falando assim, ó, governador, essas escolinhas aqui não tá funcionando não, viu? As nossas escolas isoladas não produzem nenhum resultado apreciável. E sugerindo que se construíssem prédios onde seriam colocadas as escolas. E aí passa um pouco tempo, e de 1920 a 1929, então já entra aí o período em que meu pai ia começar. 1920, eu estarei com 5 anos, né? Já é a hora de começar a estudar, de aprender a ler e escrever. Começou a ter reformas educacionais no nível primário. Teve uma no Ceará, feita pelo Lourenço Filho, o Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925, e aqui em Minas Gerais, o Francisco Campos, Mário Casasanto, em 1927. O Ministério da Educação foi criado em 1930, então, 15 anos depois meu pai nasceu. Logo depois da chegada do Getúlio Vargas no poder. E esse ministério ele tinha o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública. E ela não cuidava só da educação, né? Cuidava de vários ministérios. Aí cuidava de saúde, esporte, educação, meio ambiente. E os assuntos mais específicos de educação eram ligados ao Ministério da Justiça. Entenda isso, né? Justiça. Em 1932, um grupo de intelectuais preocupados em elaborar um programa de política educacional lança o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Olha, pode estar certo que ela não fez a pesquisa, eu teria que fazer a pesquisa para ver quem são eles. Mas já estou escravagista. Já é os caras que estão preocupados, porque todo mundo tem que estudar. E em 1934, com a nova Constituição Federal, a educação passa a ser vista como um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Então, até 1953, aí eu já tinha nascido, que eu nasci em 1950, foi Ministério da Educação e Saúde. E aí surge o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. E aí, deixa eu ver o tempo que nós estamos aqui, para não ficar cansativo, né? Porque a gente pode falar isso de várias vezes. Eu tenho até o dia que eu morrer para ficar contando essas coisas para vocês. Tem 19 minutos só, já dá para falar bastante. A gente vai falar de uma coisa interessante aqui agora.